Boa tarde, testando o som. Vamos lá. Pessoal, na aula passada, nós tivemos a questão do conceito, o que é um banco de dados. E nós hoje vamos entrar no assunto da abordagem da entidade, relacionamento e como você aborda para criar um projeto de banco de dados. E quais são as plataformas que nós usamos para começar a projetar um banco. O que é projetar um banco, André? Fazendo relatório e tu não faz duas coisas. Aí tu não faz nenhuma bem feita. Entendi. E aí, nós temos isso, a entidade de relacionamento e abordagem. Recapitulando, um projeto de banco de dados, ele pode ser... A gente pode fazer essa escada, né? Requisitos, baseado em entrevista com o cliente, e nós aí começamos a criar a documentação do projeto. Essa parte de requisitos serve tanto para a engenharia de software, como para projeto de banco de dados. O conceitual, que é como você vai apresentar o conceito para o cliente. O lógico é como você vai apresentar para a sua equipe, ele é bem mais técnico. E o físico é o banco, os scripts, o modelo físico, estratégia de segurança e armazenamento. João Félix, quais desses aqui você criou no Hands-on? Fez todos? Tu criou um modelo lógico para a equipe? Aí nós temos um problema. O conceitual foi aquilo que tu tentou desenhar o selo do Naruto como se fosse um banco de dados, né? Exatamente. O modelo de entidade de relacionamento, também conhecido como MER, não possui ligação nenhuma com o SGBD. O que eu quero dizer com isso aí é que um modelo de banco de dados da entidade de relacionamento serve para qualquer SGBD, desde que ele seja na mesma categoria. Se eu crio uma entidade de relacionamento, ele vai ter que servir para bancos relacionados. O que é o SGBD? Sistema de gerenciamento de banco de dados. O MySQL é um SGBD ou um banco de dados? SGBD. Prove. Com suas palavras. Você consegue editar? Aí edita é SGBD. Sei. Entendi, Daniel. É uma boa saída. Né? Eu sou novo. SGBD é que você consegue gerenciar todos os aspectos do banco. Quais são os aspectos? As classes, categoria. Tributos, categorias, atomicidade, segurança, armazenamento e lógica. Se ele faz isso, ele é um SGBD. Preocupa-se apenas com a utilização de dados e não da estrutura lógica das tabelas. Modelo de alto nível utilizado para apresentar o que foi informado no levantamento de requisitos. Conforme a minha conversa com o meu cliente avança, o meu banco, meu modelo de entidade de relacionamento também avança. Deve ser de fácil entendimento, João Félix, pois o seu principal objetivo é a validação do requisito com o cliente. Hã? Eu entendi depois que tu explicou 8 vezes, né? Aí, ó. Vamos aqui a um caso. Considere um banco de dados com o nome clínica e seus requisitos. O banco de dados deve armazenar o registro dos médicos. Quais são os registros? CRM, nome, endereço, telefone, especialidade.
A segunda tabela dele será o registro de pacientes, onde o CPF, o nome, o endereço e o telefone. A terceira seria as consultas. Cada consulta é realizada por um médico e um paciente. Deve possuir um código identificador, cada consulta, a data da consulta e as observações. Os exames passados na consulta vão ter um código identificador, o nome do exame e o resultado. E aí nós temos, com o poder da magia do cinema, o modelo de entidade de relacionamento. Vocês estão observando essas bolinhas pretas? Elas são, a gente vai até ver mais para frente, o que a gente chama de atributo, e quando ele tem a bolinha preta, ele é um atributo chave. Vocês estão vendo esses retângulos? Eles são o que representam as nossas entidades. Vocês estão vendo os losangos? Eles que indicam vocês estão vendo esses numerozinhos 1, asterisco 1? É a nossa cardinalidade. O que é uma cardinalidade, vocês que são exímios da álgebra e da geometria analítica? O que é um ponto cardeal? É uma referência que aponta para outra referência. Qual é a cardinalidade que tem entre ele e o Clay? Levando em consideração o plano da sala. Eu estou no quadrante B, ele está no quadrante C, por exemplo. Então existe uma cardinalidade minha para ele. A cardinalidade do banco é a mesma coisa, é a referência. Quantos registros aqui tem? Quantos de lá eu posso gerar? Um médico pode realizar quantas consultas? Então a cardinalidade é 1 para ele. Agora eu vou lá na referência da consulta. Quantas consultas podem ser realizadas pelo mesmo médico? Se ela tem um identificador único. Quantas? A consulta que eu fiz segunda passada com o meu fisioterapeuta. Se existir outra consulta que eu tiver com ele, não é a mesma consulta. Concorda? Então, a minha consulta só pode ser realizada por um médico. Mas o médico realiza várias consultas. Então, o médico gera consultas, ou realiza consultas. Então, é de 1 para N. Certo? Essa consulta pode ter quantos pacientes? Consulta também só pode ter, aquela consulta só pode ter um paciente. Mas um paciente pode ter quantas consultas? Várias. Aquela consulta pode gerar um exame? Ou vários exames? Só que é o seguinte, aqui não é que tem um erro, é porque como foi descrito no levantamento de requisitos, não está claro quantos exames pode acontecer. Então eu modelei para só, cada consulta gera um exame. Mas se eu modelar e descrever de outra forma, aí eu teria que fazer, uma consulta pode gerar vários exames, ou solicitar vários exames. Mas e aqui nós temos os principais elementos do modelo de identidade e relacionamento.
Atributos são marcados por essas bolinhazinhas, é tipo um alfinetezinho. As entidades são pelos retângulos e os relacionamentos por losangos. E aí nós temos a questão das entidades. Nós podemos ter as simples, as fracas e as associativas. João Félix, o que é uma entidade simples? Isso. Desses três desenhos aí atrás, qual é a entidade simples? Tu não enxerga daí? Conta, número, conta e saldo. É uma entidade simples. Porque ela tem os atributos e ela tem uma ligação. Simples. Uma entidade fraca. Qual dessas três é a entidade fraca? A entidade fraca aqui seria o log. Ou seria funcionário nome código. Por quê? Ele tem atributos, mas ele não está associado a nada. E a associativa é que, para ela existir em sua totalidade, ela vai precisar de mais entidades. Certo? A associativa também, geralmente ela é de N para N. João Félix sofreu muito com entidades associativas na hora de modelar seu banco. Foi? Você chora até hoje. Se eu te contar que no meu sistema tem umas 4, não vai dar certo. Médico consulta paciente. O paciente pode ser consultado por vários médicos. Uma consulta pode emitir encaminhamento para outro médico. Certo? Então ela tem uma associação. O médico precisa do paciente, a consulta precisa de paciente e médico, e ela pode gerar uma emissão para outro medicamento. Os atributos, eles são chave, quando é pintado de preto, simples, quando ele é só uma bolinha branca, multivalorado, quando ele é um círculo de círculo, e composto, quando ele pode ter outras variações. A chave, geralmente são as primárias, né? Os simples são atributos normais. O multivalorado, por exemplo, endereço, é um atributo multivalorado, porque ele é uma porrada de dados para formar um endereço. O composto é que ele pode ter ramificação. Por exemplo, quando eu quero falar o setor do funcionário, ele pode ser do setor tal, tal e tal. Então ele pode indicar outras, apontar para outros lugares. Tá? Os relacionamentos, eles podem ser binário, autorrelacionamento, generalização e especialização, onde o binário é professor ministra matéria. Autorrelacionamento, o gerente ele é um funcionário, correto? Por exemplo, o gerente da Gazin, ele é funcionário da Gazin, mas ele gerencia outros funcionários, correto? Então ele é um autorrelacionamento. Funcionário gerencia outro funcionário. Uma generalização, especialização é que o funcionário pode ser um engenheiro e ele pode ser médico. Essa empresa aqui é uma empresa muito doida. Ela tem médico e engenheiro na mesma empresa. A empresa que constrói hospital. E aí? Vai ter engenheiro e vai ter médico.
Fustec, uma empresa Fustec. O tipo de cardinalidade: um para muitos, um para um, muitos para muitos e muitos para um. Onde um para muitos é que aquela entidade pode gerar valores para outra entidade, muitos valores para outra entidade. Um para um, essa entidade só gera um valor lá, possível em outra entidade. Muitos para muitos é que muitos valores daqui pode gerar muitos para lá. E muitos para um é que muitos valores daqui apontam para o mesmo valor lá. E aí, cardinalidade tem a ver com o ponto de vista. Um professor leciona numa disciplina, certo? Um professor cria várias provas, várias atividades, correto? O professor gera a demanda na tabela de atividade, correto? Quantas provas um professor pode fazer? Pelo menos 4, né? Pelo menos 2, na verdade, né? Um professor gera pelo menos 2 provas por ano, por semestre, né? Não é isso? Vocês fazem N1 e N2 ainda, né? E a final, né? Então é pelo menos 3, né? Mas quantas provas pertencem aos professores? O Jean me deu aula em 2006. Muitos de vocês eram nem nascidos. Ou eram apenas pequenos digimons. Se eu pegar na tabela provas do sistema aqui da UFAP, digitar, pegar o ID do Jean, eu acho quantas provas? Muitas? Então, na cardinalidade, provas professor, é muitos para um. De muitas provas eu posso apontar para o mesmo valor. Vocês entenderam cardinalidade? É a referência do ponto de vista. O professor pode gerar quantas provas? Então é 1 para muitos. Na cardinalidade, professor para provas. Na abordagem relacional, nós temos a finalidade de representar os dados organizados como um conjunto de tabelas. Tabela é o conceito mais forte no modelo relacional. Cada tabela tem linhas, também chamadas de tuplas, colunas, chaves, e as chaves podem ser primária, estrangeira e candidata. Em alguns lugares chamam chaves candidatas de secundária. Aqui, tabela funcionário. Nome funcionário é um atributo, endereço, outro atributo, e-mail, atributo, e código funcionário é outro atributo. Qual é a chave primária dessa tabela? Alisson. Qual é a chave primária dessa tabela? Qual é? Alisson. Qual é a chave que, se eu fizer uma consulta, eu acho especificamente uma linha? Oi? Sim. Ele seria a chave primária, não é porque ele está em primeiro, não. Porque ele tem uma tipagem de dados. No caso aqui ele é inteiro. E ele pode sofrer um alto incremento, e esse valor ele não vai se repetir mais na tabela.
Mas eu consigo fazer uma consulta pelo e-mail e achar só uma linha? Sim ou não? Por que o e-mail não é uma chave primária? Porque eu não posso fazer autoincremento com e-mail e alguém pode se cadastrar com o mesmo e-mail que o Pedro. O que é autoincremento? Nós vamos ver na aula que vem. Mas autoincremento é a habilidade que o banco tem de armazenar o valor dessa linha. Digamos, essa linha aqui é a linha 1, 2, 3, 4. Se eu deletar 2 e for criar um banco, for botar mais um atributo, ele vai receber o valor 5, independente se eu deletar tudo. Porque ele vai pegar esse valor e não deixar mais ele ser repetido na tabela. Entenderam? Então, Cauã, se eu deletar essa linha aqui, ó, a linha 2, e cadastrar o André, qual vai ser o código de funcionário dele? Cauã, não tem tu, Cauã. Se eu deletar a linha 2, vai ficar 1, 3 e 4, correto? E eu inserir um novo funcionário, o nome dele será André, endereço, Brasileia, e-mail, andredati@sou.fac.br. Qual vai ser o código de funcionário dele? Por quê? E por que não preenche no lugar do 2? Para ficar tudo. Se dá uma tese de mestrado, porque já era. O espaço na memória já era. A dissertação. Vocês que vão estudar a estrutura de dados, ou já estudaram a estrutura de dados, lá se explica por que não é mais preenchido esse valor. Ou pelo menos deveria. E não adianta, o Claudio Low, que eu aprendi com o Claudio Low, então não venha com onda não. O nome da tabela, o nome da coluna, ela é atrelada ao atributo. O valor do campo é o valor daquela tupla, aquele pedaço ali. Então, se eu quero saber o nome do funcionário, onde o código funcionário é 2, onde é que eu vou apontar? Então eu faço cardinalidade. Vocês que estudaram álgebra, o que é isso aqui? Começa com M e parece o nome de um filme. Então a localização é um determinante na matriz. É um ponto de localização na matriz. Toda a tabela de dados é uma matriz. Olha aí. As chaves, elas são utilizadas para especificar restrições de integridade. O que é integridade, Guilherme of Jesus? William of Jesus. Em inglês. Integridade acho que é válida, A integridade no banco de dados significa que aquele valor naquele estado do tempo tem aquele valor todo o tempo. Então, se eu tenho a chave 2 e eu deleto, aquele valor tem que desaparecer do meu banco. O que ajuda a controlar a integridade são as chaves. Elas podem ser primárias, alternativas ou estrangeiras. Alternativa também pode ser considerada candidato.
Aqui, ó, código funcionário, por exemplo, é uma chave primária. Ele tem que ser possível identificar unicamente uma tupla dentro de uma tabela. Uma tupla é o nome científico para linha. Uma chave estrangeira é um atributo ou conjunto de atributos que permite o relacionamento entre tabelas. Seus valores aparecem necessariamente na chave primária de outra tabela. Então, uma chave estrangeira, ela é uma chave primária em outra tabela. Sempre. Tem como fazer sem? Não. Mas se você se esforçar muito, dá. Mas não funciona. Não é, João? Quem que fez isso? Talvez pra mim. Eu não sei, eu só joguei no ar aí pra ver se... Porém, a tipologia do dado no mundo real permite que uma chave candidata consiga desempenhar como a chave primária de alto incremento inteira. Por quê? No mundo real, cada cidadão só tem um CPF. Se você não é que nem o João Félix, que tem duas identidades, dois CNPJ, não estou ouvindo não. E aí, como é que tu tá? No mundo real, a chave, o CPF, ele é um valor único para cada cidadão brasileiro. Quando você morre, seu CPF é cancelado. Porque aquele valor não vai poder mais ser atribuído a ninguém. Até que a Terra seja cheia por 4 trilhões de pessoas. Aí eles aumentem as casas do... Hã? Eu acho que dá uns 4 trilhões o arranjo do... Não sei, porque tem que fazer a verificação. Não, ainda tem aquela verificação, então... Tem que diminuir. Diminui, mas diminui para tipo 26 bilhões, né? Não vai ter 26 milhões de brasileiros tão cedo, né? Acho que Jesus volta antes. Atividade. Vocês vão. Eu vou postar lá no grupo. Eu vou fazer uma descrição textual. E vocês vão fazer um desenhozinho desse, ó. Quero que vocês façam um modelo de entidade de relacionamento de uma loja. Ó, vai ter assim, ó. Vai ser assim, ó. Funcionário, carrinho de compra, cliente, comissão da venda. Quatro entidades. Vocês vão criar os atributos dos relacionamentos usando o poder da mente. Calma. Pode ser? Vocês pode instalar o DR modelo e criar. Aí vocês me chamam. Vocês têm. Não.
Vai, um carrinho do tempo.